Bom dia. Olá. Vamos enviando os aviões aqui. Hoje quem está conosco era Luísio, só que ele teve que se ausentar e não vai poder participar. Mas vamos remarcar aí para ele estudar com a gente aqui. Deixa eu mandar avião aqui. Já foi. Aprendizes espíritas. Vamos aguardar vocês chegarem. Vou aguardar 5 minutinhos. Hoje vamos ler o capítulo 20 do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour. E vamos falar sobre o azedume, né? O azedume, temperamento epidêmico. Então vamos aguardar. Então vamos começar. Vocês vão chegando, eu vou começando aqui. Fazendo a nossa prece inicial. Jesus, mestre amigo, esteja conosco esta manhã de domingo. Que a espiritualidade amiga também esteja aqui, nos ajudando, nos intuindo. E mais um domingo e mais um estudo. Que a nossa Mãe Maria, nossos amigos espirituais, nossa guia, que esteja aqui neste momento e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Olá, Gleison, olá, Lucimara, bom dia. Começar agora. Os barulhinhos aqui, gente, não se importa, porque acaba de passar uma moto. Tem gato miando, tá? Então tem uns barulhinhos aqui. Mas tudo bem. Ai, Jesus, o pessoal hoje do domingo agitado. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre o azedume, que é o capítulo 20 do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour. E vamos começar aqui, que a Hermance começa aqui. Ela coloca um trecho do Livro dos Médiuns, capítulo 19, 29, 19, 29, item 340, tá? Cadê? Vamos lá. É um pouquinho grande, mas a gente vai iniciar aqui para a gente entender mais ou menos. O texto é pequeno. E quem ia estar conosco era Aloísio, mas ele teve que se ausentar, teve que repousar, não ficou muito bem, né? Mas eu deixei ele para descansar, é melhor, porque
Saúde em primeiro lugar, né? Então vamos começar aqui. Todas as vezes, pois, que num grupo um de seus componentes cai na armadilha, cumpre se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica, resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão no senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável, para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem, o de que se... Vai sair, gente. Quem chegou... Cadê? Deixa eu ver quem chegou. Irã, bem-vindos. Queria perguntar se o som tá bom, gente. Tá? Que eu tô com outro fone aqui. Tá? Por favor, digam aí. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Para remediá-lo, não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, 2 meios há eficazes, se forem bem aplicados: a prece, feita do coração, e o estudo atento aos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus, que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Então aqui fala muito, né, das influências espirituais, da nossa sintonia, do que a gente faz, nossas intenções, né? E fala que o mal ainda existe porque o mal simplesmente é a falta de conhecimento, a ignorância, né? Então, quando a gente tem o mal dentro de nós, existe a ignorância, existe, e provavelmente a gente não vai agir de forma certa, não vai falar coisas boas, né? Então, ele disse que há 2 remédios aqui, né? Tem a prece e o estudo, né? O esclarecimento. O primeiro vai atrair os bons espíritos, provavelmente, porque quando a gente se liga ao alto, né? Os nossos amigos espirituais vão se aproximar de nós e vão nos ligar a nossa mente, né? Vai ficar tudo sintonizado. E o ambiente do lar fica melhor aos poucos, né? A nossa egrégora, a nossa energia, a nossa sintonia fica melhor. E o outro é o estudo. Por quê? Porque a gente sabe que quando um irmão que a gente fez alguma coisa no passado e ele retorna para cá, né, para nos cobrar, né, quando a gente procura se melhorar, procura estudar, ele vai ver, né, que você está estudando e está se esforçando em praticar. Então ele está vendo ali que realmente você quer mudar. E tem uns, infelizmente, que não acreditam, não confiam, acham que você está fingindo, está fazendo teatro, ou não vai acontecer isso. Aí eles ficam à espreita, né, como eu falei, dos espíritos nas perguntas. Esqueci as perguntas, o número. Quem sabe das perguntas é João, né? Só que ele não está por aqui hoje. Mas eles ficam à espreita no momento de desequilíbrio da gente, por exemplo, um momento de impaciência, qualquer momento que a gente estiver desequilibrado, baixar a vibração, eles se aproximam e influenciam a gente, né? Então, por isso que muita importância da oração e da vigilância, por isso que a gente fala muito em orar e vigiar, né? Não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a vida da gente mesmo. Então, se a gente não... a primeira coisa, às vezes a gente não sabe o que fazer na hora, né? No momento. A gente faz uma prece, pede esclarecimento, respira, né? E o bem vai vir, os nossos amigos vão vir nos instruir. E o estudo é importante porque a gente sai da ignorância, a gente não acredita em tudo que escuta, não acredita em tudo que vê. A gente tem uma base aí na nossa cabeça de estudo, né? De esclarecimento.
E quando vê um momento assim sutil de obsessão, talvez, né? De influência, a gente já percebe o que é e não vai sintonizar naquele momento. Porque a gente sabe quando é influência, né? E quando não é. Então a gente já com o estudo já percebe o momento da influência. Então você já não se liga ali, você já fica em silêncio, silencia sua mente, faz uma prece. E tem vezes que a gente não percebe e vai-se embora. Se liga ali, acaba se deixando levar pelas imperfeições, pelo temperamento difícil da gente também. Então a gente não consegue. E se liga às energias não muito legais, né? Influências espirituais, aí se aproximam irmãos da mesma sintonia da gente. Por quê? Se aproximam irmãos é porque a gente está sintonizado. Se a gente não sintonizar com o mal, com a ignorância, eles vão estar por ali, mas não vão se ligar a nós, não vão nos influenciar, né? Então, se a gente sintonizar com o bem, tiver boas intenções, procurar se esforçar a todo custo, né, em qualquer situação, procurar realmente querer mudar, então a espiritualidade vai ver nossas intenções, nosso coração e vai ficar do lado. O que foi? É meu esposo querendo ouvir aqui também. Lindamir Viegas, bom dia. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos começar aqui o texto. Retifiquemos os conceitos sobre o azedume em favor do nosso autoconhecimento e vigilância. Azedume não é traço emocional somente de mal-humorados e irritadiços, pois ultrapassa essas conotações mais conhecidas e encontra-se na raiz de muitos quadros comportamentais da vida moderna. O processo químico de azedar ocorre, igualmente, nos campos vibratórios humanos. É similar à fermentação que tornam alguns alimentos imprestáveis e fazem de outros uma fonte de transformação e reciclagem. No mundo das vibrações, azedar é pestear a corrente centrífuga do perispírito de teores energéticos inferiores, acidulantes. Sua causa raiz, matriz, né, é quase a mesma coisa que a causa mesmo, onde nasce, né, a sua causa matriz, na maioria dos casos é a pertinaz insatisfação com a existência carnal da atualidade, com escassa gratificação e prazer. E prazer não significa privação exterior, mas inibição íntima. Homens existem que vivem da prodigalidade de recursos para a autorrealização. No entanto, não conseguem fruir efetivamente a satisfação com o que possuem, sombraçando em queixume e irritabilidade ao menor sinal de contrariedade com as quais convive continuamente, em face de acentuada predisposição a incomodar-se com bagatelas da vida. É uma permanente insatisfação, em verdade, com origem na individualidade espiritual. A azedume é a postura de revolta muda e impulsiva da criatura que se abateu na luta pela superação de seus desgostos e desamor a si mesmo. Tal estado de perturbação do afeto é uma fuga de difícil diagnose aos mais experientes esculápios e apresenta variado quadro de sintomas avaliados habitualmente como quadros mentais patológicos ou obsessões pertinazes. Então aqui fala, né, da nossa impaciência e vai muito mais além, não é, do que falou aqui, muito mais além do mau humor, da irritabilidade, do estresse. É algo que se você cultivar todo dia, não vigiar, não procurar melhorar, isso vai se enraizar, né? Aos poucos vai acumular ali no seu perispírito, a energia vai se condensar ali. Você, quando for tentar se desvincular, vai ser um pouco mais difícil, porque o seu espírito ali, seu interior já vai estar mais adoecido. Então, para poder melhorar, né, se desvincular daquilo ali, se desapegar, não é? É um pouco mais complicado porque você já vai estar naquela sintonia, naquelas vibrações, né, de teor
baixo. Então, ele fala aqui que uma das causas, né, matriz que fala aqui, é você estar insatisfeito o tempo todo. Momentos assim do dia a dia que ele falou aqui, né, que acontece muito no dia a dia um imprevisto acontece, ou então uma coisa que você não gostou no seu dia, você fica estressado logo, você se fica contrariado, ou fica revoltado com alguma coisa, não é? É algo como se fosse algo natural, assim, como se você achasse normal aquilo, né? Aí você acha normal e você alimenta aquilo ali todo dia, não percebe, não vigia. E quando vê, vai ter um momento em que você já vai estar todo contaminado, todo. Vai estar doente, na verdade. Ele adoece aos poucos, não é? Então, é uma permanente insatisfação, em verdade, com a origem da individualidade espiritual. Então, azedume é a postura de revolta muda e impulsiva. Então, é você ficar o tempo todo insatisfeito. Ah, fulano não é bom bastante. Ah, devia ter acontecido isso, Deus não é justo. Ah, eu não queria isso, seria melhor assim, né? Então, fica o tempo todo ali, querendo mais, querendo mais. O que você tem nunca é o suficiente, tanto emocionalmente quanto materialmente. Por exemplo, eu queria mudar tanto, eu queria sair dessa vida, né? Só faz reclamar. Queria isso, queria aquilo. Mas na hora da pessoa alguém disser para você, você tem que fazer isso e isso para você conseguir mudar. Eu não quero não. Eu queria logo, eu queria fazer isso rápido porque eu não tenho paciência. Quando vai a pessoa mostra a solução para ela não quer se esforçar, ela não quer ela não quer abrir a cabeça para ter esse esforço de mudança, ela quer tudo de última hora, tudo ali na hora, né? Ela não tem essa paciência de esperar. E Ari chegou, Wagner também. E Gleison falou aqui, ó, quando a gente se conscientiza né, de algo errado, desordenado no nosso pensamento, requer nossos próprios cuidados com nós mesmos, sem autocuidado, você cultivar. Eu lembrei até do evangelho ontem da casa de uma prima minha, que falou sobre a amígdala do cérebro, né? Quando a gente cultiva preocupações em excesso, quando a gente reclama muito, quando a gente, né, não procura fazer uma atividade cerebral, porque o cérebro é um músculo também. Então, quando a gente procura viver vivências diferentes, né, com bom senso, obviamente, e não guardar lixo mental, não se preocupar em excesso, não ficar ansioso o tempo todo ali. Claro que a ansiedade faz parte, mas você cultivar isso tudo em excesso, né? É como se você estivesse carregando lixo mental. E isso vai aos poucos afetando, né, essa parte do cérebro. Então, a gente, se não cuidar, a gente tem casos, né, que ela comentou na live, isso foi a Nete Guimarães que falou. Ela comentou que se a gente continuar dessa forma, né, não se cuidar, não cuidar da mente, do psicológico, tem casos em que a pessoa pode ter até Alzheimer, né? Então, foi casos comprovados que ela comentou na live, não sou eu que estou falando aqui, viu? Então, a gente tem que cuidar desse humor, né? Ela fala que é muito mais além do mau humor, né? Das energias aí em que a gente acha, eu estou estressado, mas o estresse já vem acúmulo de outras coisas. Então, se você continuar naquilo, se você não vigiar um momento ali de impaciência, é um momento simples, né, do dia a dia, você acaba colocando aquilo ali como algo grande. Aconteceu isso, eu não vou ficar bem não, vou passar o dia desse jeito, né? Já pensa assim. E não procura melhorar, não procura pensar porque aconteceu isso, porque você tá assim, né? Não, você procura não estragar o seu dia por conta disso. E infelizmente tem pessoas ainda que não conseguem não conseguem parar para pensar, né? Para parar para vigiar isso ainda. E, infelizmente, cultiva esse sentimento de todo, dias e semanas, né? Por conta de uma coisinha pequena. Às vezes a gente acha que é uma coisa pequena, né? Não estou nem julgando aqui. Mas é algo que pode se resolver no dia a dia, né? Algo rotineiro, muitas vezes. Mas cada um com o seu peso, cada um com sua medida, né? E entendimento. Mas algo aparece na nossa frente, a gente sabe que quando aparece algo, a gente pode resolver. Infelizmente, a gente coloca 3, 4 pedras em cima para se tornar mais difícil.
entendeu? Então, a gente tem que procurar deixar a vida mais leve. Se aparecer algum problema no meio do caminho, a gente respira, ora e pede orientação. Mesmo sendo uma coisa simples para mim, pode ser uma coisa bem complicada para você, mas mesmo assim você pede orientação para você conseguir aí resolver esse problema. Mas você tem que respirar, né? Você não pode... Acontece de você desequilibrar, obviamente, que a gente é imperfeito ainda. Mas você se esforçar para se melhorar, para ficar bem, ficar calmo, já é um passo, não é? Cláudia chegou... Cadê? Deixa eu ver quem chegou aqui. Que aqui é melhor de ver o nome. Cláudia, Gleison, Mário e Marcelo. E Ari, né? Lindami. Bem-vindos. Bom dia. Vamos continuar aqui. Tomemo-lo como uma espécie de neurose original, ou seja, um desajuste entre as escolhas pré-reencarnatórias e a sua realidade na Terra. O desconforto e a inaceitação geram uma insatisfação seguida de alterações no estado de humor, tipificando-se em múltiplos processos morais, psíquicos e emocionais. Fenômeno muito sutil da vida mental e emocional, porque enreda o doente no sofrimento sem que lhe possa entender de imediato as razões causais profundas, que estão nos estados interiores de desagrado, de inconformação com as provas da existência. Algumas de suas facetas são a autopiedade, irritação, tendência agressiva, revide, aspereza, amargura, rigidez de caráter, depressões, aversões a locais, assuntos e pessoas, pessimismo, antipatia, perfeccionismo, deficitária, autoestima, bloqueio do afeto, revolta e até ódio. Fatores esses que levam às extremas pressões psíquicas decorrentes de faixas mentais de ansiedade e preocupação, confirmando um caso de autoobsessão, em muitas ocasiões seguidas de influenciações de outras mentes desencarnadas, né? Então esse trecho aqui já tem muita coisa para se falar, então eu vou comentar rapidamente para continuar aqui a leitura. Então aqui ela fala, tomemo-lo como uma espécie de neurose original, né? Ou seja, um desajuste entre as escolhas pré-reencarnatórias. Então a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações, a gente está nessa sintonia ainda, a gente ainda precisa estar aqui para passar por provas e expiações, passar pelas dores, pelos problemas, porque a espiritualidade em si nos observa e elas sabem que a gente tem capacidade, né? Elas já passaram por essa fase, tanto é que elas estão conosco aqui nos ajudando, então isso é possível sim, é só a gente ter a vontade de querer mudar, né? Então, a gente escolhe nossas provas na espiritualidade e muitas vezes acontece de ter a reencarnação compulsória, ou seja, a gente não tem a capacidade, né, mental de escolher, né, de realmente escolher o que a gente vai fazer aqui, o que vai passar, né, e ele vai ter essa reencarnação, né, tem que ir e pronto, ele vai mesmo não querendo. Então a gente, quando chega aqui, quando escolhe, no caso de escolhas, né, tem a programação da família, quais são as pessoas que vão vir na sua família, quais são as provas que você vai querer passar para você. Sabe que tem um problema de orgulho, de egoísmo, né? De falta de humildade, e você vai escolher uma prova ali em que você tem que passar por aquilo para você trabalhar essa falta de humildade, trabalhar esse azedume, como fala aqui, né? Então, muitas vezes, quando a gente escolhe lá, tudo certo. A gente assina, né? Tem até muitos memes espíritas aí, a gente assinando, né, antes de reencarnar. E, às vezes, não lê as partes pequenininhas, né? Que são justamente essas partes, quando a gente chega aqui, a gente fala uma coisa lá, promete, né? Aquela assinatura é mais uma demonstração mesmo. Mas a gente escolhe por lá o que a gente pode passar, precisa passar, tá? E quando chega aqui, se revolta, né? Diz que a vida é injusta, diz que não consegue. Aí vem todos aqueles sentimentos que ainda estão aflorados dentro de nós. E ele fala aqui, ó, fenômeno muito sutil da vida mental e emocional, porque enreda o doente no sofrimento, sem que ele possa entender de imediato as razões causais profundas que estão nos estados interiores de desagrado,
inconformação com as provas da existência. Então, a gente fica inconformado, fica revoltado quando alguma prova aparece, quando alguma expiação, que a gente sabe que prova são testes diários, né? Nossa existência que a gente precisa passar para se trabalhar, para se conhecer. E expiações é algo um pouco mais profundo, porque é algo que a gente realmente precisa passar de fato, porque por conta de algumas faltas que a gente fez com o outro em outras existências, é de outras, né, vidas, e que vem nessa agora para a gente realmente aprender algo maior, perdão ou tolerância por trabalhar realmente algo mais profundo, né? E as provas realmente não que elas sejam mais leves, mas elas são testes ali intensos, né? Diários que a gente precisa passar e trabalhar. Então ela fala aqui que algumas das suas facetas, né, é como se fossem realmente algo, como se fossem bloqueios mesmo, fazendo com que a gente não consiga avançar, né? Ou realmente são consequências dessas dores, né? Muita gente não sabe lidar, realmente, como a gente falou agora, se revolta, não entende inicialmente por que eu estou passando isso, porque Deus é injusto, porque a vida é injusta, né? E existe aqui algumas facetas, como ela falou. É a autopiedade, é a irritação, tendência agressiva, você expressar essa revolta de forma agressiva. Tem pessoas que expressam essa reação, né? Se amargurando, né? Se depreciando. Evita assuntos e pessoas, porque o meu orgulho é grande, eu não quero, né? Tudo bem uma coisa é você perdoar, né? E querer ficar afastado. Outra coisa é você evitar para não enfrentar esse perdão, para não enfrentar essa situação, para realmente não querer e quer ficar longe, pensando que essa situação, pensando que essa atitude que vai resolver, mas não, você tem que ir lá enfrentar, ter uma conversa. Tem casos que não tem como conversar mais, aí você faz uma prece por essa pessoa, contanto que você não guarde nada, não é? Tem depressões, tem perfeccionismo, antipatia, pessimismo, né? Bloqueio do afeto, revolta ou até ódio. Então, às vezes, na nossa família, a gente não se simpatiza com algumas pessoas, não sabe qual a razão, por quê, mas existiu algo no passado em que existiu algo, infelizmente, desequilibrado entre você e essa pessoa. Então, é preciso aí, de alguma forma, haver o perdão, haver a tolerância, haver o amor, né? E justamente essa chance que Deus nos dá de reencarnação para fazer com que a gente se perdoe, né? Trabalhe isso. Então, quando a gente olha pelo lado do orgulho, a gente não consegue fazer isso, porque a gente só enxerga o orgulho. Ah, eu não vou não, porque eu não vou ser fraca, né? Como se fraqueza fosse isso. Mas fraqueza, na verdade, você está fazendo já. Você já é fraco porque, não que seja assim, né? Mas você está agindo de uma forma desequilibrada, fechando sua mente para o amor de Deus, para o perdão, né? O perdão do outro. E você ainda não entendeu que é preciso tolerar, que é preciso ainda o perdão, que é preciso amar, né? E você veio justamente para isso, mas não entendeu ainda. Então se revolta, né? Cadê? Pressões psíquicas, né? Que fica ali, a nossa faixa mental fica bem escura, fica uma energia não muito legal. Às vezes a gente encontra pessoas, a gente já sabe, que não tem uma energia muito boa, que se sente mal, né? Então, é preciso fazer uma oração naquele momento para que essas energias se dissipem. Muitas vezes a gente está na rua, vai resolver alguma coisa urgente na rua. Quando a gente volta para casa, não faz uma prece antes de entrar, traz essas miagens, essas energias para dentro do lar. E muitas vezes a gente se sente mal e não sabe por quê. Não é? Então, é preciso sempre estar sintonizado, estar vigilante em relação às energias. Preste atenção no que você está sentindo, nos seus pensamentos, o que sai da sua boca. Porque muitas vezes a gente sintoniza numa impaciência, numa irritação sem motivo, e acabam vendo pensamentos que você não pensava há anos, né? Acontece muito. E vem irmãos te influenciar com outros pensamentos. Aí a gente já pensa que é da gente. A gente já vai agir de uma forma, de uma hora para outra,
fala com fulano e fala um monte de coisa com fulano, que não era nem nada a ver ali, né? Então, são influências, são coisas ali que estão bem sutis e que a gente não presta atenção no dia a dia. Por isso, muita vigilância e oração, né? As provas que aparecem, né, fazem com que a gente, infelizmente, não entenda no início. Mas a gente sabe que se a gente aceitar de coração aberto, aprender a aceitar, sorrir mais, não é? A gente consegue ver o outro lado da moeda. A gente só está enxergando o pessimismo, só está enxergando o problema, só enxerga a dor em si no lado pessimista. Mas a gente, se abrir o coração, se respirar, fazer uma prece, a gente consegue olhar o outro lado da moeda, né? O lado da solução, tá? Do bom senso. Então, quem entrou, deixa eu ver, Viana Maria, né? Maria. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ari, Marcelo, Gleison. Cadê? Devemos... Eita. Tá horrível para ler aqui. Peraí um momento. Cadê? Ricardo, bom dia. Aqui, ó. Marcelo. Posso fazer uma pergunta? Assim que possível... Ah, tá. Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Se não conseguir responder aqui, eu respondo melhor no privado. Gleice falou, e devemos nos lembrarmos que não temos o controle de tudo. E aí que se enganamos. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Ter o controle, aprender a ter o controle. Mas nem tudo a gente sabe que a maioria das coisas em nossa vida a gente não tem o controle. Porque às vezes quando a gente ora, a gente acha que está pedindo algo que precisa, mas muitas vezes a gente se engana, não é? Então, nessa questão, a gente não tem controle. A gente se planeja, que é preciso se planejar para o futuro. Quando chega no meio do caminho daquele planejamento, acontece algo drástico, em que a gente acha que deu tudo errado, mas depois no final a gente vê que deu tudo certo, que estava tudo já planejado pela espiritualidade. E naquele momento você não entende, mas depois você realmente vai enxergar que foi a melhor opção, foi a coisa melhor que aconteceu na sua vida, não é? Então a gente entende depois. Então, por isso que a gente tem essa confiança, aprender a ter essa confiança em Deus, na espiritualidade, ter a vigilância, ter a oração, não é? Não é ficar neurótico, é você viver a vida, né? Você aprender a ressignificar o passado, se vier alguma lembrança, alguma coisa. E você não ficar o tempo todo no futuro, porque você acaba ultrapassando o limite da sua ansiedade, né? Preocupações em excesso. É você aprender a viver o presente, pensar no futuro, lembrar do passado, tranquilamente. Então, até chegar a esse patamar, vai demorar um pouco. Mas a gente precisa começar, não é? Pronto. Apresenta-se como situação comum nos dias atuais, em que a ilusão insufla a mentira e convence os incautos e convence os incautos e escravizarem-se a modismos e estereótipos sociais de consumismo sobre a égide do materialismo. Revoltados com o corpo, abatem-se sobre o sentimento do azedume, em síndrome de inveja, ante as infelizes comparações com aqueles que se desfilam nas bajuladas passarelas públicas da elegância e da beleza. Inconformados com a condição social, permitem-se a aspereza ante perdas e insucessos, ou os atraem quando Eita, tem palavra aqui que tá difícil, o negócio tá complicado. Vamos embora. Quando enleiam-se por raciocínios que lhe fazem sentir injustiçados e sem sorte, né? Sem sorte. Como se isso fosse a sorte, né? Infelizes com as uniões matrimoniais, homens e mulheres azedam o clima do lar em declarada guerra do coração, por não conquistar as expectativas alentadas com o elance. Inveja, perdas e expectativas não atendidas são polos de atração para a insatisfação, que se transforma em ingratidão, raiva, desânimo e desequilíbrio. Provas surpresas, né?
são outra fonte frequente quando a criatura é colhida por fatos inesperados e periódicos, aferindo sua resistência e inteligência intrapessoal para conduzir as emoções às melhores possibilidades do encontro das soluções perante os reveses. Azedume é atestado de escassa inteligência emocional ou incapacidade de controle e vigilância sobre os patrimônios da afetividade. As neurociências do futuro constatarão nosologias neurológicas provenientes dessa rebeldia com a vida. E a psiquiatria acatará essa neurose original como etiologia presente nos capítulos da distimia crônica. Então, essa partezinha que fala justamente nessa parte tecnológica de hoje, né? Essa comparação que existe nas redes sociais, né? Você achar que aquela pessoa no Instagram ali, uma foto bela e maravilhosa, ela tá bem. Mas na verdade a gente não conhece o coração do outro, né? Totalmente. Então a gente se compara muito, acha que aquilo ali, ela tá feliz, é uma menina de sorte, é uma menina com muito dinheiro. Então a gente se ilude pensando que a pessoa rica, a pessoa com bons, né, recursos ali, né? Ela tá com sorte. A gente sabe que sorte, né, muitas vezes não existe, porque existe a providência divina. Então a gente se ilude, porque a gente acha que o material ali onde ela está, aquele meio, ela acha que ela é feliz. Mas muitas vezes a pessoa, na maioria, ou em todos os casos, a pessoa com muito dinheiro acha que aquilo ali é a felicidade e coloca tudo ali, né, a energia ali. E pode acontecer um fato na vida dela em que ela pode perder tudo aquilo que ela tem temporariamente. E ela se abate, ela se entristece, né? Ela, às vezes, quando vai buscar, ela não fica inconformada com a situação e quer buscar, quer viver só daquela forma, ela procura outros meios mais fáceis e acaba se prejudicando. Então, aqui fala da inveja, fala daquelas meninas, né? Não são todas, mas a ilusão das passarelas, da beleza, né? Da estética. Não estou julgando quem faz, né? Tem que respeitar quem realmente gosta. Mas tem que ter um equilíbrio, né? É você não achar que aquilo ali, só aquilo vai trazer felicidade. A felicidade é dentro para fora. Você tem que se conhecer, né? Independentemente de sua situação, você ser feliz, independentemente. Não é por conta disso, daquilo, que eu vou ser feliz. Não é por conta do dinheiro, não é por conta de roupa, não é por conta disso, daquilo que eu vou. Mas porque eu tô bem. Se eu tô sem dinheiro, mas eu tô bem, pelo menos eu tô trabalhando a minha fé, minha coragem, minha perseverança, para que um dia eu consiga um trabalho. Então eu sou feliz, né? Eu estou bem. Então é nesse contexto, não é? É você ficar se revoltando, Deus é injusto, não tenho trabalho, nunca vai dar certo. Aí você não tá nem fazendo a sua parte, como é que você vai conseguir, não é? Então aqui fala do matrimônio, né, das expectativas que a gente coloca em qualquer relacionamento, seja amizade ou casamento, ou a mãe ou o pai com o filho. A expectativa se chama, é como se fosse algo, a gente quer que o outro seja de uma forma, e quando o outro quebra essa expectativa, né, é como se o outro fosse o culpado de tudo, mas na verdade você que colocou isso na cabeça, né? A gente sabe que o outro também é imperfeito, que a gente é imperfeito, que a gente erra e o outro erra também. Então a gente tem que entender que os dois vão errar em algum momento e os dois têm que se unir para consertar de alguma forma. Não um vai consertar o outro, mas um vai tentar se entender de modo individual e também com parceria, né? Porque cada um vai ter que... um vai ajudar o outro a lidar com a situação, mas cada um vai cuidar do seu coração individualmente, né? Não tem como eu mudar ninguém, mas tem como o outro me ajudar a eu me conectar com alguma coisa para eu mudar. Não é ele que vai me mudar, né? Ele só vai andar junto da pessoa, ele não vai mudar a pessoa. Então aqui fala das provas surpresas, fala da inveja, que não é surpresa, né? Tá programado, né? Então a gente é coisas que aparecem na nossa vida para nos forçar a aprender. Não a gente deve forçar nosso tempo, mas nos colocar à prova de fato para a gente aprender a solucionar aquela dor, a solucionar aquele problema e aprender a se transformar, não é?
Então, às vezes, é preciso aparecer alguma coisa para a gente sair do lugar. A gente está, uma vez, muito paradinha na zona de conforto, que aparece alguma coisa que a gente tem que sair dali, né? Então, acontece. É preciso ainda. Então, aqui fala que azedume é atestado de escassa inteligência emocional ou incapacidade de controle e vigilância sobre os patrimônios da afetividade, né? Então, aqui fala que esse sentimento, gente, ele adoece se você realmente não cuidar, não acolher, né? Achar que não é aquilo e se você não admitir, não aceitar aquilo, você não consegue mudar nada. Se você não admitir que é orgulhoso, que é impaciente, que é uma pessoa egoísta, você não vai conseguir se transformar, não vai conseguir mudar. Porque quanto mais você nega alguma coisa, você não vai entender aquilo, você não vai conseguir mudar, né? Joana de Ângeles fala muito disso nos livros dela, na série psicológica. Então, continuando aqui para terminar, eu vou ler só outros pontos aqui. Deixa eu ver o horário. Eu tenho que ler só uns pontos, que vai dar quase 1 hora já. Cadê? Pronto, eu vou ler a última parte aqui, porque ele já fala quase as mesmas coisas, nessa parte aqui. Então, vamos lá. Amigos de ideal. Além das considerações expostas, vale ressaltar que a transformação interior assumida com decisão de comprometimento costuma levar o espírito a uma espécie de convalescência moral ou tristeza psíquica, por um período mais ou menos longo, em razão da abstinência dos interesses pessoais enfermiços e das novas metas que agora foram recém-aderidas. Nessa etapa, a vida afetiva pode ficar comprometida por episódios de azedume e sisudez, eu acho. Acho que é isso. Alimentados pelo próprio orgulho que não se extingue de vez. Um saudosismo do passado assoma-se como resquício mórbido no psiquismo. Atendemos, portanto, para esse tema e não confundamos ciladas e reações de desencarnados com vivências que, independentemente de forças espirituais, podem fazer-nos muitos desacertos da rotina dos dias em razão de recusarmos, em franca rebeldia, as inibições provacionais construídas por nós mesmos, em vidas antecessoras, ou nos atuais descuidos da imprudência, da inconsequência e da distração com os deveres. Atenção para as pressões psíquicas e medidas de segurança em relação à epidemia do azedume. Serão fontes protetoras do afeto, mantendo-lo isentos de carregar desnecessariamente as correntes inferiores da infelicidade alheia, que está presente em quase todos os lugares. Então aqui ela finaliza com essa parte. Fala das nossas provas e expiações, não é? Das nossas responsabilidades. E tem uma parte interessante aqui em que a gente coloca tudo nos ombros do obsessor, como se ele fosse culpado de tudo. Mas por que será que ele está do seu lado? Por que será que ele está lhe cobrando? Porque você fez algo, porque você tomou uma atitude equivocada no passado, que é normal, né, por conta da sua evolução. Infelizmente você cometeu, quando melhor evitar, melhor, né? Mas infelizmente acontece de a gente agir dessa forma e ele vem cobrar, né? Então a gente tem que procurar se responsabilizar, né? Não achando que tudo é obsessor, terceirizando tudo, porque a gente sabe que quando irmãos desencarnados, que infelizmente são imperfeitos como nós, e estão numa sintonia muito boa, e você sintoniza na mesma faixa, você achando que é outro, foi fulano que me influenciou, eu fiz porque fulano, não, você sintonizou primeiro, porque se você tivesse mudado a sintonia, se você tivesse feito uma prece, uma leitura, ouvir uma música, qualquer coisa que lhe tire daquela situação, eles não vão se aproximar, eles não vão sintonizar na sua mente. Você não vai acontecer, porque você vai estar em outra sintonia. Então a gente muitas vezes se estressa ou age de uma forma ou de outra e bota tudo culpa em obsessor, né? Que eu não gosto bem muito desse nome. A gente pode falar de irmãos, né? Irmãos que estão vindo para reconciliação ou para tentar aí de alguma forma
nós nos transformarmos e orar para que também aconteça o mesmo com eles, né? E aqui fala que eu acabei de lembrar, né, daqueles sentimentos que a gente tem quando as provas chegam, a auto-obsessão. Eu vou até me organizar, acho que, não sei se eu faço fazer até hoje esse post, vou tentar. Falando sobre os tipos de obsessões, tá? Já quem tá nesse meio aqui, desse assunto, eu vou me organizar e vou fazer para vocês. Acho que hoje eu consigo, às vezes eu consigo postar. Vou tentar. Mas se não conseguir, semana que vem eu coloco. Sobre os tipos de obsessões, a auto-obsessão, né? Obsessão de encarnado para encarnado, que existe também, de encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Porque muitas vezes acontece da gente obsediar também desencarnados, achando que tudo foi a pessoa e nada é a gente. A gente não se responsabiliza por nossas ações, não é que a gente fez. Mas isso não quer dizer que a gente tem que viver no sofrimento, a gente ficar na culpa, né, no martírio. Não, a gente tem que assumir que fez e mudar, né? Assumir que fez e tentar mudar a situação. É isso. Então a mensagem de hoje é sobre esse sentimento. Tantos outros também, além dessa revolta, né? Com as provas, achando que tudo é injusto, que está vivendo onde... eu devia estar vivendo em outro lugar, não, meu lugar não é aqui. É sim, ainda é, né? Ainda precisa. Então vamos finalizar aqui. Se vocês tiverem mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem perguntar no privado, tá? Fiquem à vontade lá. Podem mandar mensagem lá que eu tento responder. Mas eu vou fazer esse post de obsessão, sobre obsessão, que tem muito a ver com esse assunto de hoje. Eu vou tentar fazer, tá? E vou dar uma estudadinha, vou dar uma olhadinha, né? Pra tentar fazer, pra colocar pra vocês entenderem. Porque tem a ver com obsessão, com auto-obsessão, com a oração, vigilância, né? E livre-arbítrio. É isso. Então vamos finalizar por aqui, que eu falei um pouquinho demais, né? Vai dar 10 horas. E olha que nem convidado tem hoje, né? Infelizmente a Luísa não pode vir. Por conta de condições aí, né? Ficou meio doentinha, mas está se recuperando já, tomando remédio. Eu preferi, ele não vai descansar, é melhor, né? Melhor saúde, em primeiro lugar. Isso. A Aline falou uma coisa muito importante aqui. Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não me recordo como é. Mas ele pergunta, os espíritos nos influenciam? Acho que é mais ou menos isso. Muito mais do que imaginais. Muitas vezes é eles que nos conduzem, né? Então, fala justamente de sintonia. Não é que ele vai controlar nosso corpo, mas se a gente não se atentar aos nossos pensamentos, nossas intenções, vai haver influências espirituais, seja positiva ou não, né? Positiva ou negativa. Então, se a gente pensar no bem, se a gente agir no bem, tiver boas intenções, tiver bom realmente vontade de mudar, se transformar, vai haver boas companhias ao seu lado e vão haver boas intuições. Mas se você procurar alimentar o orgulho, alimentar a vaidade, querer derrubar outra pessoa para conseguir alguma coisa, ter inveja de outra, né? Uma coisa que a gente tem, os cachorrinhos, uma coisa que a gente tem ainda, né, voltando, certo. Uma coisa é a gente, se tiver no caso com mais intenções, com pensamentos, esses sentimentos estão dentro de nós ainda, mas se a gente não procurar alimentar, não procurar mudá-los, se a gente alimentar, achar que aquilo ali é algo natural, que faz parte, mas que é algo que é certo, haverá mais influências do nosso lado, haverá espíritos também sintonizados na mesma sintonia. Então, ou vai haver influência espiritual do lado negativo ou positivo, e eles conseguem nossos pensamentos sim, né? Nossas preocupações, tanto é que eles visualizam e tentam ali até colocar situações em que você se desequilibre, em que você leve ao desequilíbrio, ou tem situações em que a espiritualidade superior vê que você realmente não está muito bem e tenta te ajudar de alguma forma. E se você não respirar, não procurar ali, se vigiar
e não consegue enxergar suas intuições porque você não está sintonizado. Então você tem que procurar sintonizar com Jesus, com a espiritualidade, para você receber essas intuições, você receber esses bons fluidos. Então eles veem sim nossos pensamentos, né? Tudo começa pelo pensamento, como o Linda me falou. Tudo é pensamento, tudo pensamento é força, energia. Tanto é que as pessoas, né, se fala muito em oração, né? A oração tem um poder imenso que a gente nem imagina, né? Tem um poder extraordinário. Que aí tem muitas vezes acha que não tem nem noção do poder da oração. A oração é uma parte do processo, é uma parte de uma ajuda em que quando a gente não consegue mais fazer algo, a gente faz uma prece. Em todos os momentos, né? E quando aparece um momento em que a gente realmente não consegue fazer nada, não sabe o que fazer, a gente sintoniza com Deus, a gente respira, pede ajuda, de fato. E vai vir a ajuda, né? Então, gente, é isso. Semana que vem, eu não lembro, acho que tem convidado, acho que é Anderson. Eu acho que é Anderson. Eu acho que Anderson vai estar conosco, vou até confirmar. Mas se não tiver, eu aviso por aqui. Então, vamos finalizando aqui, fazer uma prece, né? Que já é quase 10. Já é 10 horas já. Gatinhos, cachorros hoje estão querendo participar da live. Então, vamos lá. Vamos agradecer esse momento da manhã com boas reflexões. E que Jesus, nosso amigo, nos dê força para que a gente consiga se modificar, né? Abrir o coração cada vez mais para recebê-lo em nosso lar mental, em nosso lar terreno também, que é preciso, e em nossos corações. Que a espiritualidade é amiga superior, que sempre está conosco, nos ajudando, que a gente observe mais suas vibrações, sua companhia, que a gente realmente sinta a sua presença e confie que Deus, nosso Pai, nos ajude cada dia mais nessas dores, dificuldades do dia a dia. Que Jesus, nosso amigo, mestre, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Acabou. Domingo que vem estarei aqui de novo. E Adriana chegou, Josinho chegou. Bem-vindos, bom dia. Eu vou deixar gravado como eu sempre faço. Vocês, se puderem, compartilhar a live, porque a mensagem aqui é de Jesus, tá? Compartilhem. E eu vou colocar no YouTube também. Vou até olhar lá direitinho. E vai ter um projeto novo, né? Que eu tô me organizando já de antemão. Tem que se organizar para mês que vem, tá? Que o nome do livro é Mais Perto, né? Psicografado por Chico Xavier, editado pelo Emmanuel, tá? E eu não vou dizer de que forma eu vou fazer esse estudo, né? Vai ser um estudo bem legal, mas eu vou contar só, acho que semana que vem eu vou pensar se eu vou falar hoje ou não, porque eu gosto de fazer suspense, né? Mas vai vir um projeto bem legal aí depois. Depois que eu terminar esse livro aqui, esse estudo um pouco mais detalhado, vou fazer lives mais curtas, tá? De mensagens mais curtas, mas que tem uma reflexão boa, né? Umas lives de 15 minutos. É uma live um pouco parecida com a de Sávio, que a de Sávio no máximo é 20 minutos, 15. É uma live parecida com a Taperinha também. Então, eu vou fazer uma live nesse formato, depois que eu terminar esse livro, para eu conseguir também, né, conciliar com esse projeto que eu vou lançar mês que vem, que é um estudo um pouco mais demorado. Então, para que eu consiga, né, ter essas mensagens semanais que a gente vai ter com esse livrinho, que eu vou até escolher. Se alguém puder também dar uma sugestão, eu vou até colocar uma caixinha de pergunta, para quem souber de algum livro de mensagens curto, né, que vocês falem lá na caixinha para que eu procure e estude com a gente. Se alguém conhece algum livro bonzinho de mensagens, bonitinho assim, que traga uma mensagem boa, vocês escrevam lá. Quase que eu falava aqui o negócio. E mês que vem, tá? Vai ter em outra plataforma, não vai ser aqui no Instagram, vai ter um estudo desse livro mais perto, tá? Então, quem conhece sabe como o livro é bom, certo? E depois desse estudo vão ter outros e outros mais.
Mas as lives daqui depois desse vai ser um pouco mais curtas, tá bom? Então, obrigado pela companhia de vocês. Tenham um ótimo domingo, descansem, tá bom? Beijo no coração. Buenos dias, como eu sempre falo. Deus os abençoe. Deixa eu agradecer quem ficou aqui, né? Linda Mi, Cláudia, Patrícia, Josino, Ricardo, Denise, Aline e Áurea. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus.